O assunto agora no contexto é a PEC da Segurança Pública. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que já há um prazo definido para a votação do projeto, mas quem vai trazer os detalhes desse assunto é a colunista do Portal Metrópolis, Milena Teixeira. Milena, que está lá no Palácio do Planalto, está lá fazendo as apurações dela para sempre trazer os furos na coluna. Milena, conta para a gente sobre o PEC da Segurança. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Neila. Boa tarde à nossa audiência. Pois é, Neila, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já avisou ali a aliados que ele tem um prazo para aprovar a PEC da Segurança Pública. A PEC é essa que foi enviada aqui pelo governo para o Congresso Nacional desde o ano passado e que parece que agora, Neila, vai andar. Ontem, em reunião com integrantes do Ministério Público e até mesmo com o relator da proposta, o deputado Hugo Mota, presidente da Casa, afirmou que quer aprovar a PEC entre o final de março e o começo de abril de 2026, desse ano, então. Ele afirmou ainda que ele quer evitar pontos de divergências na proposta para que a PEC consiga andar, para que ele consiga ter mais êxito na votação da proposta. Um dos pontos que não tem ainda consenso, um ponto de divergência, Neila, é justamente a questão da redução da maioridade penal, que ontem o deputado Mendonça Filho, que relata essa proposta, afirmou que ele pretende incluir esse ponto, esse trecho dentro da PEC, que é a redução da maioridade penal, e como integrantes do Ministério Público disseram ontem que o Ministério Público não vai ser favorável a esse ponto da questão da redução da maioridade penal, o presidente da Câmara, Hugo Mota, avisou ali mesmo durante a reunião que ele não deve se esforçar tanto para colocar essa medida na PEC da segurança, porque ele quer que a PEC seja aprovada de forma mais rápida mesmo. E para isso, Neila, ele vai, a partir do feriado, após o feriado do Carnaval, ele vai se reunir com integrantes de bancadas partidárias, lideranças partidárias, Neila, justamente para bater ponto por ponto dos trechos da proposta da PEC da segurança, que é uma aposta do governo aí para deixar alguma marca à frente da segurança pública nesse terceiro mandato do presidente Lula. Então, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já tem data para votar essa PEC da segurança, está ali entre o final de março e o começo de abril. Ele vai acelerar agora as conversas, né? Após o feriado do Carnaval, vai se reunir com lideranças partidárias de diferentes partidos da Câmara, Centrão, partidos da base do governo e da oposição, para bater ponto por ponto dessa proposta, para enfim, colocá-la para votação. Lembrando que a proposta ainda nem sequer passou por votação em comissão. Vai ter que ser feita de uma forma muito rápida depois do Carnaval. Neila. Milena, eu quero aproveitar que você está com a gente para fazer a seguinte pergunta, porque quem está nos assistindo deve estar confuso. Essa é uma PEC que está parada no Congresso Nacional desde abril do ano passado. O que fez o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, querer correr com essa pauta agora? Então, são dois fatores, né? A gente conversa com aliados do presidente da Câmara, também conversa com integrantes aqui do Palácio do Planalto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, Neila, ele vem, como a gente pode falar assim, uma baixa, né? Ele aprovou medidas, como tentou aprovar a questão da PEC da blindagem no ano passado. Algumas medidas também que ele colocou para votação que foram medidas impopulares, que não tiveram tanto apelo popular assim. Então, a gente tem, de um lado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tentando se aproximar dessas pautas mais populares, como essa questão da PEC da segurança pública, que é um tema de eleição, que é um tema que vai pegar em outubro, essa questão da segurança pública. Ele também tem tentado aprovar outra pauta popular, que é a questão da escala 6x1. Ele já enviou até mesmo um projeto para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E tem outro fato, o presidente da Câmara está se aproximando está voltando, né, a se aproximar do presidente Lula. Na semana passada, eles participaram de um jantar na Granja do Torto. Eles vêm aí tentando retomar essa relação. Então, a gente tem dois lados aí, Neila. De um lado, o Hugo Mota tentando aí recuperar mesmo a imagem da Câmara dos Deputados, que ano passado, com questões como a PEC da blindagem, ficou bem afetada a imagem da Câmara. Essa questão da segurança é uma questão que pega, Neila, para a eleição de outubro. É uma questão que aparece em pesquisa e que preocupa todo mundo, né? E há também essa reaproximação de Hugo Mota com o presidente Lula. Lembrando também que Hugo Mota precisa do presidente Lula para fazer palanque para seu pai, que vai sair candidato
lá na Paraíba. Então tem costuras políticas, Neila, claro, no entorno disso, porque estamos falando de Brasília, de política, e sempre há outros interesses aí. Mas ele está tentando retomar essa imagem, se aproximar de pautas mais populares, não só com a PEC da segurança, mas também com o avanço da escala 6x1. Mais cedo eu conversava com a deputada Erika Hilton, que, né, uma das idealizadoras dessa proposta na Câmara, e ela me disse que o presidente Hugo Mota tem se mostrado muito favorável ao avanço da matéria. A gente vê isso também com a PEC da segurança, porque governo e Congresso entendem que precisam dar uma resposta à população em relação a esse tema da segurança. Neila. Muito bem, muito obrigada pelas informações, pelas apurações. Milena Teixeira, aí, ó, coluna da Milena lá no portal metrópolis.com. Obrigada, Milena. Neila. Vou falar com o Felipe sobre essa apuração da Milena, sobre essa história aí da PEC da Segurança Pública, porque eu vou dar a minha opinião. É o seguinte: o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele precisa do presidente Lula para uma outra coisa. Ele precisa do presidente Lula para sancionar o projeto que aumenta os salários dos servidores públicos, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Tem uma semana que isso foi enviado, né, para o presidente Lula. É claro que o ministro do STF, Flávio Dino, acabou colocando uma barreira nesse assunto por enquanto, ou seja, o presidente Lula ainda está tranquilo para tratar deste assunto, mas uma hora ou outra o presidente Lula vai ter que sancionar ou vetar parcialmente esse assunto, mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, precisa que o presidente Lula sancione ou vete em partes esse projeto, ou seja, uma forma de barganha, né? O projeto está parado desde abril, Felipe. Por que agora correr com esse projeto da segurança pública? É claro que a segurança pública é o assunto eleitoral, é o assunto do ano, mas eles já sabiam disso no ano passado. E por que correr com isso agora, assim, com tanta avidez? Por quê? Ok, Lila, essa é a grande pergunta. Agora, uma coisa que dá para a gente pensar e responder é como o Hugo Mota, nesse último ano de mandato do Lula, se aproximou do Poder Executivo, né? Se antigamente, né, ano passado, ano retrasado, o que pautava a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo era o conflito, né, era a briga, esse ano, mas não. Esse ano, o Hugo Mota já colocou, né, para tramitar a proposta da jornada 6x1, né, de rediscutir a jornada 6x1, e colocou como assuntos prioritários todos os assuntos de prioridade também do Poder Executivo, dentre eles a PEC da Segurança Pública, o PL antifacção. Né? É bom lembrar que ano passado teve briga, né, do governo com o Hugo Mota por ter escolhido o Derrite como relator do PL antifacção. Agora, o que está por trás dessa aproximação do Hugo Mota com o Lula? Será que ele está vendo que o Lula deve ser reeleito e está querendo jogar todas as fichas no Lula? Será que tem a ver com o que você colocou? Né? Está tendo um acordão, né, para o Lula sancionar o PL que mudou a remuneração do servidor público da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e, em troca, ele vai agilizar a PEC da Segurança Pública. São questões que não dá para a gente responder, mas o que dá para a gente afirmar é como o Hugo Mota, nesse quarto ano, né, de mandato, está muito mais próximo do Lula e do Poder Executivo do que no passado. O que está por trás disso, sinceramente, eu não sei. Mas eu creio e tenho a suspeita que o Hugo Mota deve apoiar o Lula na eleição desse ano e está vendo o Lula como a pessoa com mais probabilidade de ganhar as eleições. Neila.